Bom, o Agostinho entrevistou o prefeito sábado, é a primeira colocação para o prefeito, é um prazer falar com o prefeito de Santos. Um bom dia ao senhor, espero que esteja tudo bem, saúde acima de tudo, prefeito. Bom dia, Datena, sempre um prazer falar com você. Bom dia, Agostinho, os ouvintes da Bandeirantes. Muito obrigado pelos elogios à nossa cidade. Sempre que acompanho o seu programa, você sempre fazendo menções aí elogiosas a Santos, a todo o litoral. Isso é muito importante, até porque você tem uma grande audiência aí, respeito do público. Em relação a essa questão, Datena, nós estamos aqui com o Brasil se encontra com o aumento do número de casos, né? E com bastante cuidado, porque nós temos uma população idosa aqui em Santos, que é o dobro da média nacional, portanto, um grupo de risco ampliado, as ações aqui precisam ser cada vez mais efetivas. Nós fomos em muitos momentos mais rigorosos do que o próprio Estado na questão do enfrentamento da pandemia, quando o Estado, por exemplo, decidiu manter hotéis abertos, igrejas abertas, aqui nós fechamos os hotéis, fechamos as igrejas, entendemos que naquele momento isso era importante. Agora, as nossas barreiras sanitárias, Datena, elas têm por objetivo reduzir esse fluxo para a região, para a cidade de Santos. Importante frisar em relação à colocação do perfil do turista, as vans e os micro-ônibus, desde que previamente cadastrados, respeitados os limites toleráveis aqui na cidade, são permitidos. O que não pode é uma vinda desenfreada, sem nenhuma organização e sem nenhum controle, e contribuindo para aglomerar as nossas praias, né? Só para ter uma ideia, Datena, Santos consolidou nesses últimos anos como o segundo maior Réveillon do Brasil. No ano passado, a gente teve 1,5 milhão de pessoas na praia, acompanhando a festa da virada. Esse ano, nós não vamos ter fogos, nós não vamos estimular a presença de público na faixa da areia, até porque seria uma incoerência a gente trabalhar durante quase que o ano inteiro na pandemia, pedindo para não aglomerar, pedindo para que a gente não tenha concentração de público, e no último dia do ano a Prefeitura realizar um evento para 1,5 milhão de pessoas. Então as barreiras sanitárias têm esse objetivo, além da questão de verificar o local de hospedagem, a acomodação das pessoas, fazer também a aferição de temperatura, recomendação do uso de máscara, a questão da higienização, que a gente sabe que são fundamentais e importantes, mas há um relaxamento da população e também dos turistas em relação a essas práticas, né? Talvez pelo cansaço, pelo longo período, mas não é o fato das pessoas estarem cansadas ou a pandemia ter se estendido por um período maior do que imaginávamos, que ela acabou, né? Nós precisamos continuar a fazer esse enfrentamento. E as barreiras sanitárias são instrumentos que nós utilizamos desde o início da pandemia e serão intensificados agora no final do ano. Porque com a crise econômica que o Brasil vive, sem dúvida alguma, o turismo regional vai ser potencializado. A crise no mundo, né? As fronteiras, né, que existem, as barreiras em outros lugares do mundo, então o turismo regional vai ser potencializado. E nós não temos a mínima condição de receber a quantidade de turistas que recebíamos nas últimas temporadas, né, em função de toda a estrutura, de toda a condição de evitar aglomeração. Por isso, essas medidas adotadas elas vão continuar com muita responsabilidade, com critério e, acima de tudo, contando com a consciência coletiva de todos que vêm visitar aqui a Baixada Santista. Ela não é uma medida restritiva do ponto de vista social e econômico, né? É sim uma medida de preservação da saúde das pessoas. Grosso modo, para entender, Santos está mais vulnerável que outras cidades, não é? Aqui de São Paulo e talvez até do Brasil. Para você ter uma ideia, quanto tempo o senhor ouviu falar? Eu quero me aposentar e morar na praia. O senhor ouviu falar isso há muito tempo. Então, muita gente que se aposentou, em qualquer lugar de São Paulo principalmente, foi morar na praia. Por isso que a população é de pessoas de mais idade. E as pessoas de mais idade são mais sensíveis ao coronavírus, é uma questão de lógica. É de proteção da própria população da cidade. É por isso que o prefeito está tomando essa atitude, pelo que eu estou entendendo. Tá? Em relação à discriminação, eu não vou nem entrar em detalhes, porque o que se quer evitar é o cara que chega lá, lota o ônibus ou van, fica ali o dia inteiro na praia, vai só para a praia, não vai para lugar nenhum, e lota a praia e, de repente, contribui para a disseminação do coronavírus.
Mas e para carro de passeio? Vai haver também a tal de barreira sanitária ou não? O sujeito que vai com carro de passeio com placa que não é de Santos, por exemplo. Olha, Datena, nesse momento que a gente pede é que as pessoas evitem, né, a vinda para a Baixada Santista. A gente está diante de uma pandemia com número crescente de casos e o pedido é que evite. Então a barreira, ela sim, obviamente que por amostragem, né, Datena, a gente tem em Santos, só para que o ouvinte tenha uma ideia dos números, são 13 mil caminhões que chegam ao porto todos os dias e 130 mil veículos, né, que chegam à nossa cidade, que transitam todos os dias pela entrada da cidade. Então, obviamente que essa barreira é por amostragem e também vale para os veículos de passeio, valendo a mesma regra. Se não tiver hospedagem comprovada, se não tiver apartamento na cidade, a orientação é que possa retornar para o seu local de origem. O senhor falou em caminhão, não é? Caminhão, nós temos grande parte da economia brasileira passando por Santos. O caminhoneiro também vai ser inspecionado? Olha, a barreira para a aferição de temperatura, para orientação, sim, mas como a entrada que nós temos aqui na chegada da cidade, com a nova entrada da cidade, Datena, que nós entregamos aí nesses últimos 60 dias, nós temos uma segregação de fluxo de trânsito. Então, os caminhões que têm acesso ao porto, eles acabam tendo uma outra entrada e uma outra conexão com o porto. Portanto, não passando por esse acesso ao território urbano da cidade, já vão direto para o porto. Isso não está limitado, a gente sabe da responsabilidade que Santos tem com o país. 1/3 do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos e num momento como esse de crise econômica, não seria uma medida responsável restringir o acesso de caminhões, de cargas e a movimentação do porto, obviamente com as regras aí sanitárias que aí ficam mais sob a responsabilidade da autoridade portuária da Atena.